O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Gabriel, ele é um aluno do Projeto Social, hoje ele é professor do Projeto Social lá em Arraial do Cabo. Que e aí você vê, ele tá dando aula, ele aprendeu, ele viu. Hoje o que eu faço, eu tento ajudar as pessoas porque alguém me ajudou e eu vi como é que isso pode ser transformar uma vida. É multiplicador, né? O trabalho é multiplicador. Então, quando você gera uma oportunidade, você gera com que aquela pessoa que aproveita aquela oportunidade fala, opa, por que eu tô aqui hoje? Porque me deram a oportunidade. Então, quando eu tiver a chance, eu vou dar a oportunidade para outra pessoa. Isso se multiplica. Isso se multiplica. Então, aí é esse fator social que o Guerra perguntou. A vela sendo um instrumento, é a gente mostrar a importância de aproveitar as oportunidades. Claro. Então, teve uma semana de vela de Ilhabela que tinham lá, em São Paulo, outro estado, 30 alunos do Projeto Grael. Então, tinha gente pra caramba trabalhando. Tem gente do Projeto Grael no mundo todo. Como skipper, trabalhando como marinheiro. Nas mais diversas profissões, como você falou. Exatamente, porque para velejar não precisa ser dono do barco. Não precisa. E olha que legal, ele estava falando do menino que era irmão do traficante, né? Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ele não, o único exemplo que ele tem, bem sucedido, é o irmão. É dentro da favela o traficante. Sim. Então, quando você traz para dentro da vela, ele começa a ter outros ídolos, né? E começa a se inspirar de outra forma. Na igreja que eu congrego, eu ajudo um grupo de adolescentes que uma vez eu estava conversando com um, eu falei, quem é a sua referência masculina? Quem você quer ser? O que você quer ser? Aí ele falou, aí ficou demorando, eu falei, sim, ele faz jiu-jitsu, judô. Eu falei, pô, seu chefe, o seu mestre, seu faixa preta. Aí ele, não sei, eu falei, eu? Ele não sabia responder, eu falei pra ele, o que é uma referência? Ele já tinha 16 anos. Ele falou, referência? O que é isso? Ele falou, o que é uma referência? Eu falei, seu pai, meu pai são separados, ele mora em outro lugar. Eu falei assim, então o que você gostaria de ser? Pô, eu gosto de bombeiro. Eu falei, pô, vamos estudar pra ser bombeiro? Que maneiro. Então, quando a gente começa a ver, assim, as pessoas, os adolescentes, os alunos do Guerra, no Projeto Grael, o professor de vela às vezes é tudo. Então, é muito importante... É o espelho, né? É o espelho, é o herói. Às vezes, o herói que o pai não está sendo, ou que não tem um responsável, a gente tem que, felizmente, assumir isso e falar assim, você não vai assumir toda a responsabilidade pelaquela criança, ou pelaquele adulto. Tem muitos adultos com traumas de infância porque não teve um pai presente, uma mãe presente, e estão aprendendo a velejar. E a vela pode ser ensinada para adultos. Então, quer velejar? Ó, tem lá o pessoal dando aula em Angra, em Ilhabela, todos os lugares. Tem a lista lá das escolas de vela na confederação que você pode, de qualquer idade, ali de 7 anos para cima, velejar. Então tem muita... até um mercado, nicho de mercado, terceira idade. O pessoal está envelhecendo com saúde hoje em dia. Pois é. Tá com saúde. Tem tempo e muitos têm dinheiro. É um esporte longevo, né? Exatamente. Por que não? Então, até a própria Fernanda Hoffmann, lá que é filha do Fred Hoffmann, a primeira regata que eu corri, a gente já nem continuou a linha do tempo. Mas ela tá como coordenadora de vela no Clube de Cascais, em Portugal. Ela fez, numa semana de final de ano, aula para terceira idade. Levou a velharada de Cascais para velejar. Pô, foi um sucesso aqui no Brasil. A vela adaptada também. A vela adaptada. Eles têm um projeto bacana lá em Portugal. Lá no norte, aqui em Fortaleza, o Daniel Nottingham levou 6 senhoras de mais de 60 anos para velejar de dingue saindo da praia. Que isso. Ou seja, Luiz, a vela é para todo mundo, né? Já está mais do que... Não se preocupe com seus cabelos brancos. Você vai poder continuar. Não, e tem gente que quer esperar também se aposentar para começar a velejar. Não faça isso. Quanto antes, melhor, né? Sim. E não precisa comprar um barco. Um grande exemplo, eu sempre ouvi falar o Marcelo Ferreira, que era meu exemplo, ele falou, eu nunca tive um barco na vida. Sei lá quantas medalhas, 3, 4 medalhas olímpicas que ele tem, ele nunca teve um barco na vida. Olha aí. Eu nunca tive um barco, tô há 21 anos velejando, campeão mundial, um monte de título. Então, é um estilo de vida que tem parceria. Então, às vezes, o cara que tem um barco, ele tem a condição, mas ele não quer estar sozinho ali. Ele precisa de alguém. E principalmente um bom proeiro. E aí, então, as escolas de vela, que tanto os projetos sociais como as escolas de clubes, tem que fazer esse elo de ligação desse pathway que o pessoal chama lá nos outros países, mas dessa passagem da escolinha
para não competição, mas para velejar no barco maior. O Blue falou isso, né? Pra o vida, Ricardo né? Lobato, a gente bateu um papo com ele, quem não assistiu, tá disponível aí no nosso canal, ele falou que Episódio 01. que tem um gap. Tem um gap. Quando a gente vai tratar, a criança sai do optimista, ele não sabe para onde vai. E aí, o optimista. Eu cheguei numa dessas aulas que eu também estou dando online com a confederação. Um dos professores dava aula de oceano e uma professora que dava aula de optimista sempre ela falou: uma pessoa pode aprender a velejar sem ser um optimista? Não, mas foi uma pergunta verdadeira, porque na região, no clube dela, só se aprendia a velejar criança de optimista. Senão já era. Então, no curso, foi bacana que abriu os olhos dela e falar: opa, não precisa ser criança para velejar. Pode ser adulto, pode ser só turma de homem, só de mulher, velho, idoso. E esse elo de ligação tem que ter uma mudança de mentalidade dos dirigentes das escolas de vela, dos instrutores, que é nossa função criar o pathway, criar esse caminho, esse gap. Eu preciso, se eu estou dando uma aula de optimista, introduzir um dia um ding, um microtoner, levar meus alunos num MV25, num Hobcat, maravilhoso. o que for. Porque às vezes o aluno ele não gosta de ficar sozinho. Sim. Quantas pessoas param de velejar porque só tem o optimista para aprender a velejar? Inclusive quando a comunidade, né? Isso, quando você bota uma criança em grupo, ela se abre e fica lá. Eu tenho uma filha de 2 anos que, se você deixar ela quieta, ela fica quieta. Se você juntar com a prima dela, ela vira o terror. Se ela for velejar sozinha, ela gosta porque ela vai comigo, com 2 anos. Se eu botar ela sozinha, ela não vai. A filha do meu irmão, a mesma coisa. Sozinha ela não vai. Quando é em grupo, e aí outro caso, aí vai até a escola de vela do Clube Naval, Charita, né? Um abraço pro Rolf lá, fazendo o marchand dele. Ele tem a turma só do pessoal iniciante, intermediário, e aí iniciante, intermediário, os alunos velejavam em duplas no Optimist, criança. No dia, depois de 1 ano, aí pressão dos pais, fala assim, pô, tem que botar pra sozinho no barco, pra solar. Ela falou, não quero, papai. Tô bem aqui. Começou a não querer ir velejar. Olha aí. Cada um tem o seu limite, cara. Então, a escola de vela dele, hoje, tá fazendo o que tem lá nos cursos que a gente fala. Tem um caminho, não precisa de caminho de competição. O dele tem muito mais gente pra lazer, porque minha sobrinha, ela pode velejar com a amiguinha dentro do barco. No dia que botou lá sozinha, ela falou, não quero ir. Tinha os famosos castelões lá também na lagoa, Ainda tem. Muito legal, aquele optimista grandão. Um optimista grandão que bota 4 crianças, né? E um instrutor a bordo, quer dizer, a criança se sente segura. Uma mudança de mente, onde não pode continuar dando aula de optimista, mas de vez em quando, bota um ding, bota um Hobcat, bota um snipe, mostra leva no barco de oceano.